Irmãos, nós hoje temos um tema muito importante para tratar com a igreja, que é a salvação da minha salvação. Eu preciso ser salvo da minha própria salvação, para ficar com a salvação de Deus. A salvação de Deus. Vamos procurar, sempre que possível, juntos, a gente ler os textos bíblicos, a palavra de Deus. É o Salmo 54, versículo 1. Vamos ler juntos. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Pai, nós somos necessitados do teu Espírito, da tua revelação, do teu encaminhamento. Nesta hora nós pedimos que, nessa leitura do texto, nesses comentários, o Senhor esteja tocando nas nossas vidas, falando conosco e com todos aqueles a quem tu tens designado pelo teu poder. Tu sabes quanta necessidade nós temos de ser tomados pelo Senhor, seguros pelo Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Davi estava fugindo da ira de Saul. Arrumar aqui meu papel. E se escondeu em Oreza, nas cavernas da região de Zife. Subiram os zifeus, clã da tribo de Judá, habitantes de Zife, e foram denunciar Saul, o refúgio de Davi. Eles se ofereceram para levar o rei até o local e assim dariam cabo no adversário do rei. O adversário do rei nada mais e nada menos era do que o genro dele. Saul tinha ficado implicado com Davi por causa de um cântico que as mulheres cantaram depois da vitória sobre os filisteus. O cântico dizia assim: Saul vence aos milhares e Davi aos 10 milhares. Pronto. Foi só isto. Só falta ele me tomar o reino agora. Já levou minha filha. O povo agora está do lado dele. E agora, o que falta? E Saul, então, começou a ter crises de ciúme. E investiu contra o seu genro. Aquela caminhada terrível. E encontrou nos zifeus, parceiros, porque os invejosos gostam sempre de estar com o invejoso. Isso é muito natural. E os zifeus, que eram da mesma tribo de Davi, eles eram de Judá. E Deus estava fazendo uma agenda nova no seu projeto. Ele ia retirar Saul, porque Saul tinha perdido de vista o próprio Senhor. E agora Deus ia tirar Saul e botar Davi. Parece que o assunto envolvia uma questão de inveja. Os zifeus estavam com inveja de Davi. Igualmente, porque Davi pertencia à tribo de Judá e os zifeus estavam com o cotovelo inchado. Dor de cotovelo mata. Mata mesmo, vocês sabem disso. O cardeal de Nova York, Fulton Sheen,
alguns anos atrás, ele disse que a inveja é o tributo que a mediocridade paga ao mérito. Palavra muito, muito interessante essa. A inveja é o tributo que a mediocridade paga ao mérito. Caim matou Abel. Matou o irmão. Por que matou? Porque ele teve inveja do irmão que foi aceito segundo o modelo de Deus. Mas ele fez por conta própria. E Deus disse ainda para ele, você tem uma segunda chance. Mas ele não quis a chance. Ele foi por conta própria e matou o seu irmão. Tiago, o discípulo de Jesus, que em outros tempos queria atear fogo nos samaritanos, que se opuseram à permanência de Jesus em seu território, sustentava ainda, com a consistência da verdade eterna, este ponto básico que está escrito no capítulo 3, verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a sorte de coisas ruins. Tiago ficou com inveja ali, aqueles que expulsavam demônios em nome de Jesus. Ele e João mandaram que aquele camarada se calasse. E chegaram para Jesus e disseram assim, nós mandamos eles se calarem. E Jesus disse, vocês estão se metendo em assuntos que vocês não devem. Porque aquele que não é contra mim, é por mim. Vocês não se metam nisso, não. Era um problema. E depois, por quê? Jesus ia entrando em Samaria e estava estampado no seu rosto de que ele ia para Jerusalém. Os samaritanos não quiseram receber Jesus lá. E Tiago e João, aqueles dois meninos bonzinhos, tiveram o nome de filhos do trovão, Boanerges. Filhos do trovão, raio, fogo. Ele sabia o que ele estava dizendo agora. Já no fim, ele sabia que o problema da inveja gera mal, destruição. Senhor, retira do meu coração todo sentimento de inveja contra as pessoas. Davi encontrava-se aparentemente protegido no seu esconderijo, lá em Oreza. A região era deserta, difícil, e as grutas profundas e cheias de voltas, sinuosas. Seria muito complicado encontrá-lo naqueles confins, se não fossem os ifeus. Saulo foi até a caça do genro, jurado de morte, com a pretensão de pegá-lo e tirar-lhe a vida. Mas a salvação do Senhor não é a caverna de Oreza, mas Javé. Não adianta você se esconder aqui e acolá, porque você não vai se salvar. A salvação do Senhor é Javé. Guarde bem isto. Quem vai salvar você e a mim, tanto eternamente, como dos homens e de todas as coisas, é o Senhor. Davi percebeu a trama e fugiu para o deserto de Maom. Saul saiu a perseguir Davi, mas um ia por uma banda do monte e o outro saía pela outra banda. A mão do Senhor separou o caminho de ambos. Não obstante, Saul e o seu exército cercaram o bando de Davi. Parece que não haveria mais saída. Parece. Porém, a salvação do Senhor não é o monte, mas Javé. 1 Samuel 23, 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te,
e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Davi saiu da caverna e correu por um monte, a região de Maom, se escondeu, e um ia por um lado ou por outro, porque a mão do Senhor estava protegendo. Mas lá na frente o exército de Saul cercou o bando de Davi, e agora, quando ele estava para pegar Davi, chegou um emissário dizendo: os filisteus atacaram lá atrás as cidades. E agora ele tinha que sair, largar Davi, para poder pegar os outros. Olha como Deus é cheio de detalhes. O rei precisava defender a nação de um inimigo maior e abandonou o seu desafeto. Davi viveu uma temporada de férias. Mas, olha o que diz aí, 1 Samuel 26:1. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Como esses caras estavam perseguindo, estava igual cachorro quando sai atrás da caça. E nós queremos destruir Davi. O olho gordo não para de invejar e o invejoso nunca dá trégua. O invejoso é um criador de caso por natureza e um câncer na coletividade. A inveja é um fogo que consome por dentro e chamusca o que acha por fora. Ela não só consome a própria pessoa, mas ela sai chamuscando quem está por fora. Você vê, essa palavra, olho mau, tem na Bíblia. Eu nunca tinha prestado atenção. Mas eu recebi uma missionária em nossa casa, outro dia, e a Najwa Diba, e ela nos chamou a atenção, dizendo, na tradução de King James, a tradução inglesa, a palavra inveja que Jesus usou lá em Marcos é olho mau. Aí eu fui para o grego. E cheguei lá, achei. Oftalmos poneros. Poneros é maligno, olho maligno. Tem gente que tem olho de seca-pimenteira. Olho mau. É olho mau. Olho maligno. Eles estavam no caminho de Saul, querendo pegar Saul. Perdão, querendo pegar Davi. Saul voltou furioso ao encalço de Davi, e o seu exército se acampou no outeiro de Aquilá, defronte da toca onde Davi se abrigava com seu grupo. Foi provavelmente por essa ocasião que o salmista recebeu do Senhor o cântico 54 do livro de Salmos e entoou este verso do hino que nós lemos no início: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Foi nessa ocasião que Davi estava com o exército de Saul todo na frente, e ele estava lá dentro, guardado naquela. Mas ele disse: Deus, agora não tem jeito, ele vai me pegar. Mas ele disse: salva-me pelo teu nome. Davi compreendeu que é lá, que compreendeu aqui e lá. É os meus trocadilhos bestas. Davi compreendeu aqui e lá em Oreza que a salvação de Deus contra o seu inimigo não era um buraco na rocha, mas a própria rocha eterna, a pessoa de Cristo. A versão da Bíblia de Jerusalém, no versículo 6 do Salmo 54, diz assim: Deus, porém, é meu socorro. O Senhor é quem sustenta a minha vida.
Deus é meu socorro, é minha salvação. Naquela noite, Davi e Abisai, seu ajudante Mor, saíram da cova, do abrigo protetor, e vieram ao arraial de Saul. Todos dormiam em sono profundo. Davi passou pelos soldados e veio até o lugar em que o rei e o seu general Abner, o rei Saul e o seu general Abner, ressonavam. O sono não foi por sedativo. Havia alguém por trás do coma coletivo. Vamos ler 1 Samuel 26, 12, a parte B. Ninguém o viu, nem soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Eu vou pegar essa palavrinha assim, só para dar uma pinçada. Profundo sono é o mesmo sono que Deus deu a Adão no dia que tirou Eva da costela. É a mesma palavra, profundo sono. É como se tivesse anestesiado. É a mesma palavra que diz que Abrão, no momento em que o Senhor passou no meio das bandas do holocausto, passou sozinho, como disse aqui o irmão Shem, em janeiro deste ano, que Deus fez um contrato com Abraão unilateralmente. Abraão estava dormindo com profundo sono, um sono que veio de Deus para ele não acordar e assinar o contrato da parte dele, porque se Abraão assinasse aquele contrato, ia ser bilateral e ele não ia conseguir cumprir, como o povo de Israel não conseguiu cumprir o contrato da lei quando eles se tornaram assinantes do contrato, e aí não ia ser pela graça. Então, você presta atenção como as palavras da Bíblia são importantes. Profundo sono sobre aquela turma. E Davi desceu lá da caverna, porque ele tinha pedido ao Senhor que o guardasse com o seu poder e o salvasse pelo seu nome. E o Senhor não deu dormonide para eles, não. Deu alguma coisa. Abisai, o ajudante mor de Davi, sugere que Davi mate o seu adversário. Ao contrário disto, ele ora para que o Senhor o guarde de tocar nos seus ungidos. Em seguida, Davi apanhou a lança que estava fincada próximo à cabeceira de Saul e a bilha d'água, saindo outra vez daquele local para o ponto estratégico. Os homens de Deus não são vingativos, nem perseguidores. Davi tinha a chance de matar Saul. A lança de Saul estava enfincada aqui, Saul dormindo, Abner dormindo, o general dele, ele pegou a lança e pegou a bilha d'água, o cantil. Pegou e levou. E eles dormiam profundamente. Lá do alto, ele bradou para Abner dizendo: não é bom isso que fizeste. Vede agora. Vamos ler? Vocês não querem ler comigo, não? Vede agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira. Onde é que está a lança do rei e a bilha d'água? Saul e Abner e toda a congregação acordaram perplexos e intuíram que Davi teve chance de assassinar o rei, mas não o fez. A nobreza do homem de Deus aponta para um caráter esculpido pelo Senhor. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, ainda que sofram as perseguições, não perseguem. Não são
retaliadores. Não existe isso. Davi teve chance. Enfiava a lança, o homem estava dormindo. Pronto. Não. Primeiro, era uma congregação do povo de Deus, o Israel. Segundo, era o seu sogro, que ele amava. Terceiro, era o rei, que tinha uma unção. Por outro lado, Davi entendeu que sua salvação não estava em suas mãos, nem na sua estratégia, mas na pessoa do próprio Deus. Então mostra-se dependente da estima do Senhor e não da força humana, citando do favor humano, citando para Saul. Vamos ler aqui 1 Samuel 26, 24. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Preste atenção nesta frase. Preste atenção. Davi tirou a mão de cima de Saul. Mas o contraste da frase não indica que Davi estava pedindo a Saul uma trégua qualquer. Ele diz assim, vamos ver aqui, como ele diz. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, eu te estimei muito, assim seja a minha aos olhos do Senhor. Não aos teus olhos, que era para dizer assim, você para de me perseguir, Davi. Disse, não, aos olhos do Senhor. E Ele me livre de toda a tribulação. Que fique por conta do Senhor. E não por conta dos homens. Eu não vou fazer uma negociata aqui nessa coisa. Eu não vou fazer um acordo diplomático. Eu vou confiar no Senhor. Ô, gente, isso aqui é tirar a salvação de sobre você e colocar a salvação sobre os ombros daquele que pode. Seja isto em qualquer nível, por favor, entenda. Seja no nível eterno, a salvação do nosso espírito, seja no nível da alma, a salvação da nossa alma, ou a salvação do nosso corpo, ou a salvação dos nossos relacionamentos, por conta do Senhor. Tá certo ou não? Muito bem, então vamos continuar. Essa história salienta alguns pontos interessantes. Por exemplo, a salvação de Deus é o próprio Deus salvando. Um dos grandes problemas do povo de Deus é confiar numa salvação relacionada ao seu desempenho. A salvação da minha salvação significa libertar-me de todos os recursos que dependam da minha atuação pessoal. Davi enxergou e ele disse, ó Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Não era a toca, a salvação de Davi, mas o toque do Senhor em sua vida. Guarde sempre isso. Deus é a nossa salvação. Ele mesmo. Muitos se apoiam em doutrinas, em conhecimentos, em rituais, em montes, em cavernas e coisas visíveis e concretas. Outros se preocupam com o que fazem no dia a dia, como orações, leitura bíblica, evangelização, boas obras, justiça, contribuição, conduta, santidade e um montão de expedientes práticos da nossa vida, da nossa realidade espiritual. Todas estas coisas são importantes, porém tudo isto não é propriamente a nossa salvação.
ainda que reflita um procedimento salvo, não é a salvação do Senhor. A salvação do Senhor é o Senhor. Eu preciso orar, eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso crescer no conhecimento do Senhor, eu preciso exercer todas estas coisas, mas a minha salvação é o Senhor. A salvação de Deus também não é participar no meio do seu povo. Houve uma época na história da igreja em que se dizia não há salvação fora da igreja. Embora os salvos sejam membros do corpo de Cristo, não é o convívio ou a membresia com os eleitos de Deus que garantem a salvação. Os salvos em Cristo são a igreja de Cristo, mas nem todos os que estão na igreja são salvos por Cristo. Nós precisamos ter isso também bem claro, que Saul é um tipinho bastante confuso na Bíblia. Mas ele era rei. Leve isso em consideração. O profeta da antiga aliança, de caráter evangélico, apreendeu muito bem o significado da salvação de Deus. Vamos ver como é esse profeta, é Isaías. É o profeta mais messiânico, mais evangélico, no sentido de pregar o evangelho. Isaías, capítulo 12, verso 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Está claro aqui que a salvação de Deus não é uma doutrina ou um sistema, mas uma pessoa. O próprio Deus é a salvação de Deus. Ele não tem um método ou modelo de salvação. Ele mesmo é a salvação. É parecendo assim aquele camarada que caiu lá no mar, está lá morrendo afogado. Aquele bombeiro cai e vai lá e tira o cara de lá. E ele olha assim e diz assim, a minha salvação é esse bombeiro aqui. Eu não sei nem se ele sabia nadar direito, se ele nadava igual o Michael Phelps. Não sei se ele ia ganhar essas medalhas, mas ele foi que me salvou. Me tirou lá da água, eu ia morrer afogado. Agora, o meu eu sei que ele pode tudo. Que ele não come 12.000 calorias por dia e nada 8 horas para poder ficar bom. Porque ele é bom por essência. E ele foi lá no meio do mar do pecado e foi lá me tirar. E tirar você. Então a salvação não é porque você... Olha, presta atenção. Não é porque você creu. É porque ele fez. E fez até você crer. Porque tem uma coisa confusa por aí, dizendo que a fé é nossa. A fé é dom de Deus. Ele, Jesus, é o autor e é o consumador da fé. Vai para lá, gente. Ficar querendo pegar uma xepa, até a fé é minha. Nem que seja esse pouquinho, a palavra é pequenininha, fé, só tem 2 letras, mas essa é minha. Todos nós precisamos ser salvos da nossa salvação. Quando for qualquer coisa que não seja a pessoa do próprio Deus. Só Deus poderá salvar o pecador da sua arrogância pecaminosa. E só Ele nos fará depender dEle mesmo. Assim a Trindade definiu o Verbo divino como o Salvador e a salvação da espécie humana. A salvação da minha salvação é a minha desistência de me salvar.
Eu preciso desistir de mim e dos meus métodos e me render, renunciar-me a mim e render-me a Ele, para que Ele seja o tudo na minha vida. Eu tentei muitas vezes, meu irmão, tentar melhorar, só piorava. Não dá, é impossível. Vou dizer, até na santificação é dependência total da suprema graça de Deus. A Bíblia nos assegura, em 1 João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Cristo é o Verbo do Pai, o Salvador e a salvação do pecador. As religiões pregam a salvação pelo desempenho humano, o Evangelho pela suficiência da pessoa e obra de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, está no finzinho. Essa semana talvez Deus me permite botar o ponto final e passar para a esposa corrigir o crime da letra. A salvação de um justo. Um justo que quer se parecer digno diante de Deus. Quem é esse cara? É o homem chamado Jó, que tinha justiça. Não era justiça, era justiça própria. Salvar o ladrão na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvar a prostituta foi: vai e não peques mais. Mas salvar o homem da sua justiça própria foi mais de ano. Com 3 amigos implicantes, que aquilo era mais amigo da onça do que qualquer coisa. Aquele tal do Elifaz, ele só faz a coisa, apertava. O outro, Bildade, pior ainda. E o Zofá, então, zofacava o pescoço de Jó. Não é sufocava, não, era zofacava. Era no pescoço do Jó. E o Jó, este só falou 2 vezes. Ele era tão duro que ele só falou 2 vezes. E nocauteou o Jó. Felizmente apareceu Eliú. Eliú significa: o Senhor é Deus. E era um mensageiro como se fosse o Espírito Santo tirando a lama que os outros tinham colocado. O Elifaz ainda deu umas pancadas naqueles outros 3. E aí, quando o Jó calou e o Elifaz também calou, Deus veio no redemoinho e faz 70 perguntas para Jó. E Deus transforma o coração de Jó. Deus conquistou o coração de Jó, pela sua graça. Jó se rendeu, Jó se humilhou. Durante todos os 30, do capítulo 4 ao capítulo 35, Jó só fez uma coisa: justificar-se e acusar. Justificar-se e acusar. Justificava e acusava. E acusava principalmente Deus. Mas quando Deus o pega, ele disse: bota a mão na minha boca. Falei de coisa que eu não entendia. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas de que Jó se arrependeu? De alguma coisa errada que ele fez? Não, que ele nunca fez nada errado. Ele se arrependeu dele mesmo, de confiar em si, de achar que a salvação era Jó. Não, a salvação é o Senhor. É o Senhor. É você e eu nas mãos do Senhor. E não você e eu querendo fazer uma parte por Ele e outra parte por mim. A boca está seca. Vamos lá. Cristo, no princípio, era o Verbo, que era Deus. Mas no acontecimento da salvação, o Verbo, que é Deus, se faz carne para habitar entre nós, assumir o nosso pecado,
morrer em nosso favor e nos incluir nesse sacrifício a fim de nós morrermos juntamente com ele, uma vez que, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, a salvação é Cristo. Cristo é a tua salvação. Cristo é o teu perdão. Cristo é a tua justificação. Cristo é a tua santificação. Cristo é a tua redenção. Cristo é o teu conhecimento, a tua sabedoria. Cristo é tudo. Nós cantamos ali ainda há pouco. Ele é tudo. Falta o quê? O que falta? Eu não vou contar aqui a história da Psique e da Vênus de Milo, porque é uma coisa interessante, mas o ciúme daquela mulher, daquela deusa contra uma mulher linda, Psique era filha de um rei, mas eu não vou contar não, você vai ler depois. Mas ali tem uma coisa muito interessante, que mostra o problema do ser humano que quer fazer alguma coisa que ele não pode. E ele fica mascando fumo no canto da boca e trazendo correr aquela baba mal cheirosa. Você já viu o cara que masca fumo? Aquele cara lá do Nordeste, que lá, tem uns caras que masca fumo. Fica com aquele cheiro ardido. Pois é, eu conheço. Eu já vivi com um cara assim. Vivi mais de 30 anos com ele. Todo dia eu encontrava com ele no espelho. A salvação de Deus requer a morte do pecador. A lei exige a pena de morte para o transgressor. E o réu tem necessariamente que morrer. No juízo de Deus, não há comutação para a sentença. Isto aqui não é uma peça de teatro no sertão de Pernambuco na semana da Paixão. A cruz é o tribunal de Deus. E o infrator da lei tem que morrer juntamente com Cristo. Não há alternativa. Vou falar isso com muita força. Não há alternativa. A cruz é o ponto fundamental do Evangelho. Tem que mudar essa mensagem. Não tem que mudar, não, meu irmão. Pode ser outro. Esse velho aqui não vai mudar. Sabe por quê? Porque ele disse: fale e não te cales. Eu te dei uma palavra. Outros podem fazer o que quiser e ensinar e vão ser edificadores da igreja, maravilhoso. Mas você, fale o que eu te dei. Agora, meu irmão, é com ele. Se você está zangado e não quer outra coisa, vai pedir para ele mandar trocar a cabeça. Aí quando ele disser assim, muda o assunto, meu filho, aí eu digo, tá bom, estou no tempo. A salvação de Deus é Cristo Jesus. A santificação é o crescimento da vida de Cristo em nós. Enquanto a glorificação de Deus é a transformação à semelhança de Cristo. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ora, se Cristo é o caminho, por que perder tempo com outras estradas? Hein? Por que perder tempo? Eu preciso ser salvo da minha salvação baseada em meus valores. Eu preciso sair da caverna e andar no arraial do inimigo, sabendo que só Jesus é a garantia da minha salvação. Não tem outra coisa, não tem. Ou a gente tem que fazer. Tudo bem, calma. Faz pela autoridade dele. Isso não significa que eu deva permanecer o tempo todo inativo.
salvação de Deus requer uma participação, eu vou botar aqui, efetiva do crente. No entanto, esta colaboração é patrocinada e promovida pela graça. No reino de Deus não há lugar para vadiagem, mas também não há espaço para executivos. Visto que, o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2,13, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Os filhos de Abba não são desocupados, todavia não são workaholics, frenéticos. Eu tenho que dar um trabalho, fazer trabalhar. Espera, calma, rapaz, calma. A graça de Deus na vida dos seus santos é operante e ninguém pode ser mais ativo do que os verdadeiros filhos de Deus. Paulo tinha conhecimento do que falava. Quando alguns o acusaram de apóstolo inoperante, ele respondeu em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, essa semana nós tivemos um jantar lá na chácara, à noite. Eu estava conversando com um irmão nosso aqui, que tem um ministério lindo de restauração de vidas. Ele senta com o fracassado, com o falido, com o cara nocauteado na lona, e começa a trabalhar à luz da reflexão da cruz para restaurar aquela vida. E eu vi uma pessoa lá, naquele jantar, fruto deste trabalho maravilhoso, alcançado por uma pessoa que tem muito o que fazer, mas está preocupado com aqueles que precisam ser restaurados. Que coisa linda. Me empolga o coração. Me empolga. Eu fico, Senhor, me dá este dom também. Me dá essa capacitação também, para que eu seja instrumento da tua graça. Não por inveja, mas por graça. A vida cristã é demarcada por intensa operosidade e profunda ociosidade. Agora, como é que vamos resolver essa questão? Isto parece contraditório, mas não é. Mesmo que o ócio seja o oposto do negócio, no reino de Deus o ócio é o tempo da intimidade com Cristo. Exatamente de quem procede toda a ação dos filhos de Deus. Aqui estão os efeitos eternos da salvação: comunhão com o Filho e dependência total dele. Comunhão com o Filho e dependência total dele. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação, da minha salvação, acontece na comunhão plena com Cristo, onde reside tudo o que significa a salvação de Deus. E por causa disto, eu vou agir. Aleluia! Irmãos, eu sei uma coisa. Eu nunca vi um salvo como é que chamava aquele personagem de uma novela aí que não fazia nada? Hein? Alcibíades.
Alcibiades. Era uma novela que tinha aí, tinha um cidadão, Alcibiades. Era um preguiçoso de marca maior. Não fazia nada. Conversa. A obra de Deus é obra que leva à ação, mas não é uma ação por dever, nem por interesse, nem por medo, mas pelo amor. Que Deus nos dê graça. E agora, queridos, nós vamos olhar para este momento tão precioso, que é a ceia. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz. E fala através da natureza, da criação. Falou de muitas maneiras pelos profetas. Falou pelo sangue de Abel, que ainda fala. Falou de várias maneiras. Alguns profetas que tiveram ministérios mais longos, outros profetas que tiveram ministérios muito curtos,
Mas Deus falou. Mas agora, ele, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, sabemos que o escritor desta carta aos Hebreus era um judeu, porque aqui está claro, falou aos pais, aos nossos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Eu nunca tive a compreensão, e certamente ainda muito pequena, mas quando o doutor Purim dizia lá, Deus não tem nada mais para nos falar fora do Filho. Lá no seminário, nos anos de 69, 68, 69, ele já dizia, Deus não tem nada mais para nos falar fora do Filho. Tudo que Deus tem para nos falar é no Filho. O Filho é a comunicação perfeita, completa de Deus. O irmão Theodore Austin Spark, num dos livros dele, Mas Agora Chegamos ao Monte Sião. É um livro que está sendo preparado para ser publicado recentemente. Ele diz o seguinte: não sei o que você procura agora. O que você está esperando, pelo que você está orando. Mas Deus já tem dado tudo aquilo pelo qual você sempre orou ou pediu com relação a Ele. É presente. É agora. Ele não tem mais revelação a dar, apenas aquele que Ele já deu. Revelação agora e a partir de agora não é uma nova verdade, mas apenas a luz sobre a verdade. Presta atenção. Muitas vezes nós estamos procurando alguma coisa além, mas não tem nada além. Não tem nada mais além de Cristo. Se você e eu quisermos saber mais coisas, nós vamos nos perder. Outro dia um irmão perguntou para mim assim, quantos céus tem? Eu digo, olha, 3 com certeza. Paulo disse, eu fui até o 3º céu. Falam em 7. Mas o que me interessa saber quantos céus tem, se Cristo foi feito maior do que o céu? Irmão, são detalhes que talvez a eternidade possa nos conceder o privilégio de saber. Mas a definição bíblica de vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho, que tu enviaste. O que é vida eterna? Este conhecimento. Este conhecimento relacional, íntimo, pessoal, que só vai crescendo. O que você quer mais? Eu quero saber sobre os dons. Olha, meu irmão, maravilhoso. Mas tem um dom que nós precisamos conhecer, este dom maior.
E que neste dom maior, no conhecimento dele, virão estes outros conhecimentos agregados a ele, que são muito importantes se nós conhecermos a partir dele. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo. Ele é a linguagem pronta e final de toda a sua revelação. A Trindade falou muitas vezes, de muitas maneiras, apontando para a realidade suprema do supremo propósito. Mas hoje nós temos, na pessoa de Cristo, apresentado nas Escrituras, o discurso correto e completo e o sotaque perfeito de toda a comunicação divina à humanidade. Tudo está em Cristo. Eu já contei aqui para os irmãos, mas essa ilustração me ajuda a entender. E quando o Dr. Albert Einstein, tinha recebido um prêmio Nobel, estava recebendo os confetes do seu prêmio lá em Chicago, no aeroporto, naquela época, os jornalistas se aproximaram dele, estão ali fazendo perguntas e conversas e anotações. E a esposa do Dr. Einstein estava com a sua bolsinha assim à parte, ninguém estava olhando para ela, porque o foco era ele. E todo mundo conversando e fazendo. Um dos jornalistas a viu e dirigiu-se para a senhora Einstein e disse o seguinte: senhora Einstein, a senhora sabe a lei da relatividade do seu marido? A senhora conhece? Ela olhou para ele e disse assim: eu só conheço o senhor Einstein. Eu não sei nada dessa lei, eu conheço ele. Pronto. O que adianta saber lei de relatividade? Eu conheço ele. Lembrei-me aqui até de uma história. Diz que o Dr. Einstein já estava cansado de fazer demonstração da sua lei, de sua explicação. E um dia ele ia viajando com o motorista dele, ele disse: Jarbas, é o motorista Jarbas do Brasil, mas Jarbas, você já sabe de cor e salteado tudo que eu falo? Eu disse: sei, sim, senhor. Então, você vai dar aula hoje lá naquela universidade. Eu vou ficar sentado lá e você vai dar aula. Aí ele se vestiu, botou o boné do motorista, sentou lá atrás e o Jarbas foi dar a aula. Quando terminou lá, um aluno levantou a mão e disse: professor, Dr. Einstein. Só pode ser piada, mas tudo bem. O que significa isso, isso e isso? Então o Jarbas respondeu: isso é tão fácil que até o meu motorista pode responder. Ele podia não saber nada de física, mas ele sabia sair de encrencas com muita facilidade. Porque conhecia bem o seu patrão. Irmãos, veja bem, nós precisamos conhecer o assunto da Bíblia. Outro dia um irmão perguntou assim: onde encontra aquele texto assim? Disse: eu não sei. Mas o senhor não sabe tudo? Eu digo: não sei nada. O que eu quero saber eu ainda não conheço. Quer dizer, as pessoas querem ainda que a gente saiba. Não sei onde é que está o texto.
Agora, o que eu quero saber, conhecer, é este Senhor que me conhece, que me chama pelo nome. Esse Senhor que deixa multidões por causa de uma pessoa só. E chega lá, vê o homem em cima do pé de figueira e diz: Zaqueu. Mas quem era Zaqueu? Um nanico, um tacanho, um desprezado. Agora, irmãos, este assunto de Cristo, por favor, coloque isso na sua agenda, numa súplica, vem revelar. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, e por meio dele, nós somos feitos filhos de Deus e seus co-herdeiros. Vamos ler juntos Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Se tivermos a Cristo como o herdeiro de todas as coisas, teremos, consequentemente, a herança de tudo. Porque nós somos co-herdeiros com Ele. Co-herdeiro. A coherança, ela envolve uma herança compartilhada. Tudo que é de Cristo é meu. Tudo que é de Cristo é do Anderson. Tudo que é de Cristo é do Jurandir. Do Jurandir, do Anderson e do Glênio. Ó, coherança é uma herança compartilhada. Mas ele usou uma expressão aqui. Se com ele sofrermos. Na herança dele, ele também teve sofrimento. Porque às vezes a gente só quer a manteiga. Não quer o carvão da... Como é que chama aquela... Você vai botar a torrada. A torradinha que queimou um pouquinho e ficou carvão. Não, o carvão não, vamos tirar o carvão. Mas vai o carvão junto também. Carvão é ótimo para intestino. Vai o carvão também, vai junto o carvão. Não é só a manteiguinha, não. Deixa vir também o sofrimento. Ele faz parte do projeto de Deus. Mas é bom não me esquecer que essa coerência sempre vem acompanhada de sofrimentos. Na manifestação atual do Evangelho, não há glorificação sem tribulação. Como percebeu Joseph de Maistre, ao dizer: creio no fundo de minha alma e sinto na minha consciência que, se o homem pudesse viver neste mundo isento de todo o sofrimento, acabaria por se embrutecer. Isto é apenas um pedagogo, um filósofo que está falando. Se o homem pudesse viver sem sofrimento, ele se embruteceria. Entre todas as coisas boas que Deus criou, Ele criou também a dor. Se não houvesse dor, como o mundo seria muito mais doloroso? Por causa da dor que eu sinto na alma, muitas vezes esta
Dor me capacita a suportar e entender o problema dos outros e o próprio meu problema. Santo Agostinho também entendeu assim: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. E o mundo tem progredido através daqueles que levam as marcas da dor. O que eu quero dizer especialmente para os meus irmãos que estão sofrendo, que eu sei que não são poucos, é que isto também faz parte da pauta musical. Se são 7 as notas que nós podemos solfejar, existe um sinal de silêncio na pauta, que às vezes precisa ser colocado ali, para que todas as notas se calem e o silêncio se manifeste para nós escutarmos de maneira melhor a voz do compositor. Não se esqueça que a dor que você está sentindo e que eu estou sentindo também fazem parte do projeto de Deus na nossa vida. Ele disse que com sofrimento seremos co-herdeiros com Cristo se com Ele sofremos. Bendito seja o sofrimento que permitiste chegar às nossas vidas. Bendito Deus. Eliot, poeta de primeira classe, se retiras o sofrimento, eu fico realmente insuportável. Então, meus irmãos, não pensem que você e eu estamos fora da trilha quando estamos sofrendo na nossa alma. É bem dito. Alguém disse que se seu cristianismo é confortável, está comprometido. Não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Cristianismo é Cristo vivendo em nós, mas ele também disse que o seu fardo não era pesado. De fato, não é pesado. Todavia, não é fácil. A vida de Cristo em nós exige renúncia e cruz. O cristianismo não é simplesmente um programa de conduta, mas o poder de uma vida que nasce da morte. Dificuldade e peso são duas coisas diferentes. No cristianismo não existe carretas e jamantas. Não existe transporte de peso. Não há uma frota no reino de Deus para carregar peso. Os fardos estão todos sobre Cristo. Mas não existe vacina contra tribulação. Aí é outra coisa. Guarde bem isto. Peso é uma coisa, dificuldade é outra coisa. Quero também salientar que Jesus não disse que no mundo tereis aflições. Ele disse isso? Não, ele não disse isso. Ele disse, no mundo passareis por aflições. Passar é uma coisa, ter é outra. Você vai passar. Você vai passar. E não vai ser sem aflições para passar. Mas eu venci o mundo. E ele garante a nossa vitória na sua vitória. Então, queridos, vamos guardar bem isto aqui.
cristianismo é Cristo vivendo em nós. O cristianismo é Cristo vivendo no cristão. Ele não é uma apólice de segura para nos conduzir ao céu, mas a própria vida de Cristo nos assegurando pela graça uma eterna aceitação. Tudo o que Deus tem para nós é Cristo. E nele nós temos tudo o que necessitamos para a nossa vida espiritual em aceitação plena. Cristo. Você tem Cristo? Então você tem tudo. Tudo. Agora nós precisamos explorar esse tudo. É o desconhecimento dele que faz o problema. Lá no Iraque, ou no Irã, agora não me lembro, um desses países. Hassed era um pequeno comerciante que tinha um local, um riozinho passando no fundo da sua propriedade. Um dia chegou um sacerdote maometano lá, conversando com Hassed, disse para ele assim: você conhece diamante? Disse: não. O que é diamante? Diamante é uma pedra preciosa que, quando lapidada, ela se torna um brilhante. E esse brilhante, normalmente, quando ele não tem jaça, não tem marcas, vale fortunas. E as pessoas, principalmente as mulheres, gostam demais de brilhantes. Porque mulher e ema têm mais ou menos o mesmo sentido visual. Quando vê um negócio brilhando, corre para cima. Aí, esse homem ficou impressionado com as descrições do sacerdote a respeito de brilhante, de diamante. Então ele foi, vendeu a sua propriedade, pegou metade da propriedade, deixou com a mulher, e a outra metade ele foi para a África, onde disseram que havia os grandes diamantes, e ele foi, viajou e trabalhou e não achou. E quando ele vinha voltando, passou pela Espanha num navio, escorregou do tombadilho do navio, caiu no mar e morreu. Perdeu-se. O camarada aqui comprou a propriedade do Hassed. Um dia estava lá na casa dele, ele tinha achado uma pedra e botou em cima da lareira. Chegou o sacerdote, aquele sacerdote, e disse assim: onde foi que você achou essa pedra? Disse: aqui no fundo, no quintal, no riozinho. E começaram a cavar, e era só diamantes. O Orloff, que hoje pertence à coroa Tsarina, lá da Rússia, e o outro famoso que pertence à coroa da Inglaterra, foi tiradas de lá. Os maiores brilhantes do mundo. E o pobrezinho não sabia que ele possuía uma jazida de ouro no fundo da casa dele, foi para a África.
Andou pelo mundo, gastou o que tinha e os diamantes estavam aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos procurando diamante no lugar errado. Mas o assunto diamante está em Cristo. Diamante. Você tem que buscar Cristo. Porque é ali que está o tesouro. Está correndo para lá, para lá. Eu estou indo. Não é lá nem acolá, é aqui. É agora. Tudo que Deus tem para nós já deu em Cristo, agora aqui. Eu gosto daquela expressão de Pedro, naquele momento que um corria para lá, Jesus deu um discurso difícil, pesado, bateu. E aí os discípulos de Jesus começaram a ir embora, um para cá, outro para lá, outro para lá, para lá. Aí Jesus vai e diz assim, vocês também não querem ir embora? E Pedro diz assim, para quem? Não para o quê? Para quem? Ele não diz para onde, não. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Olha só. Para quem? Irmãos amados, o cristianismo é Cristo vivendo em nós. O Pai não tem nenhuma revelação maior do que Cristo. A fé cristã não é um sistema de doutrina que deve ser estudado e compreendido, mas a manifestação sublime da suficiência de Cristo para a deficiência do ser humano. O cristianismo é o poder da vida de Cristo no espírito do crente, conduzido pelos efeitos da cruz. Sem a morte do velho homem juntamente com Cristo, não há possibilidade da vida de Cristo se expressar através do nosso espírito. Não é uma questão de conhecimento acadêmico, mas de experiência de fé. Não eu, mas Cristo. É a única dimensão de Deus que o mundo pode conhecer através da igreja. Não eu, mas Cristo. Cristo é o Criador do universo. Esta é a outra grande riqueza do texto que estamos examinando. O herdeiro de tudo é o Criador de tudo. Se tivermos o herdeiro como nossa herança, teremos o Criador do universo como nosso bem supremo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, 21 a 23 diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu sei que o pão fez muita gente se prender, vendo os medalhistas, a gente ficou animado, o Brasil de 29 medalhas de ouro, no PAN anterior passou a 54, e temos muitas coisas de vitória, isso valoriza, é muito interessante, mas ele diz aqui, muito precioso, tudo é vosso, porque tudo é vosso. Não é a glória nos homens, mas tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você já subiu no pódio em Cristo. Você já é mais do que vencedor em Cristo. Todas essas coisas aí são interessantes, mas passam. Passam. Acabam.
Aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, recebeu o herdeiro de todas as coisas como a sua herança, e o Criador da criatura como seu patrimônio eterno. O Pai não tem mais nada a nos dar, uma vez que Ele já nos deu todas as coisas no Criador de tudo. Quem tem o Filho de Deus, o Criador de tudo e herdeiro de todas as coisas, tem a herança de tudo e a propriedade de todo o universo a seu dispor. Cristo é tudo e em todos os que creem. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Eu queria, você não queria. Para de querer mais do que Cristo. O que você quer mais? Tem um cântico que um menino lá de Paranaguá uma vez me ensinou, e diz assim: meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, sua graça me basta, meu tudo é Cristo. E aí ele vai, meu tudo é Cristo. Como o solo do pastor Humberto. Nada mais, sua graça, meu tudo é Cristo. Meu tudo é Cristo. Não quero, eu quero a ti. Queridos, isto precisa ser o Espírito Santo mexer com a gente no nosso coração. Não é que você não vá ter coisas ali, coisas aqui, não é isto. É que Ele é o supremo propósito e o bem suficiente para preencher a nossa necessidade. Isto é muito mais do que palavras. Isto é o testamento da verdade. Quem tem Cristo tem o suprimento de todas as suas necessidades. Como diz a palavra de Deus em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vula conceda. Uma menininha de nome Emi, era a única de olhos castanhos na sua família. E um dia essa menininha olhou para os olhos da mãe, que eram azuis. Os olhos do pai eram azuis. Os olhos dos irmãos eram azuis. E ela, com fé na palavra de Deus, olhou esse texto que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vula conceda. E ela orou com toda a fé e disse: Senhor, eu queria também ter olhos azuis. Eu queria ter olhos azuis como meu pai, minha mãe e meus irmãos. E ela dormiu confiante de que Deus ia dar aqueles olhos azuis no outro dia. Quando ela acordou de manhã cedo, ela correu e foi direto para o espelho. Que cor eram os olhos dela? Castanhos. E ela ficou tão decepcionada, tão triste. Mas ela, passada aquela tristeza, ela cresceu e foi ser missionária na Índia. E lá na Índia, ela começou a ver as crianças sendo compradas, sendo oferecidas nos templos para o Deus e serem sacrificadas. E aquela menina chamada Amy começou a juntar dinheiro que vinha da Europa e dos Estados Unidos e comprava as crianças para colocá-las em libertação. Mas para que ela não fosse confundida,
ela fazia uma tintura de café e pintava a pele dela de café, porque ela era branca, inglesa, pintava e colocava no cabelo. E ela então se vestia como se fosse uma hindu, com aquela roupa, e ia comprar as crianças para a libertação. E ela então, uma outra missionária disse: Amy, se você tivesse olhos azuis, como você se passaria por uma verdadeira hindu? Deus sabia lá adiante o que ele ia fazer com Amy Carmichael. Então ele não precisava trocar o olhinho dela, não. Eu quero você de olho mesmo, castanhos, e você vai ser a grande bênção. Ela morreu no século passado, fazendo uma obra maravilhosa na Índia. Ele tem o controle de tudo. Ele chamou você lá na porcaria, botou o filho dele em você, para você e eu sermos. Nós nunca vamos melhorar. Nós nunca vamos melhorar. Mas Cristo está em nós. Não foste vós que me escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Tudo isso é possível porque Ele é o resplendor da glória divina e a perfeita imagem do ser eterno. Jesus Cristo é Deus na dimensão humana. Ele é totalmente Deus como se não fosse homem e completamente homem como se não fosse Deus. Nessa estatura humana e divina se constituiu o suporte de todas as coisas terrenas e sustentador de todas as coisas eternas, pelo poder da sua palavra imutável. Como dizia o pregador inglês C.H. Spurgeon, o grande Criador da vontade está vivo para levar a efeito suas próprias intenções. O grande Criador da minha vontade, da sua vontade, está vivo para levar a efeito as suas próprias intenções. Cristo é o executivo competente de todas as suas requisições. Por isso, suas realizações ultrapassam até mesmo as suas promessas. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. O herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o Deus homem sustentador de tudo pela palavra do seu poder, é também o purificador dos pecados num só ato de misericórdia. Tomando o lugar do pecador na cruz, Jesus tornou-se tão inteiramente responsável pelo pecado, como se fosse totalmente culpado por ele. E ao incluir o condenado em sua morte, fez com que o réu fosse justificado de tal forma que nenhuma sentença poderá condená-lo. Não existe tribunal no mundo que possa condenar uma pessoa que está em Cristo Jesus. Estou dizendo condená-lo à perdição. Condenar fisicamente são crimes. Eu estou falando de pecado. De pecado. A obra da purificação dos pecados e justificação dos pecadores é tão extraordinária que Jesus acabou por assentar-se no seu trono de glória. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus,
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Depois de escrever 7 capítulos sobre o Cristo, a tão grande salvação e o sumo sacerdócio além de Melquisedeque, o escritor aos Hebreus diz assim: o essencial, o suprassumo, é que nós temos um sumo sacerdote assentado. E ele faz uma comparação do tabernáculo não feito por homens com o tabernáculo feito pelos homens. E é bom a gente entender isto, porque no tabernáculo que Moisés recebeu a ordem para fazer, não tinha cadeira, não tinha trono. Ele tinha um átrio. Dentro deste átrio havia 2 móveis, o altar de bronze e a bacia de bronze para as purificações, bronze tipificando a obra do sacrifício. Vocês se lembram que lá no Apocalipse os pés dele são reluzentes como bronze, polido. Tinha o santo lugar com 3 móveis, o candelabro à direita, a mesa dos pães da proposição à esquerda e no fundo o altar de ouro do incenso da adoração. E no Santíssimo, a arca da aliança com o propiciatório. A tampa do propiciatório é um móvel. São 7. 2, 3 e 2. A arca da aliança e a tampa do propiciatório, eles são feitos separados e são feitos como uma realidade. Não havia cadeira, mas lá no céu tem cadeira. No Santíssimo há uma cadeira, há um trono. Onde estão assentados? Hoje à noite nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Onde estão assentados o Santíssimo Pai e o Santíssimo Filho, depois de ter feito a purificação dos pecados. Por isso que ele diz, o resumo de tudo que eu estou dizendo, é que nós temos um sumo sacerdote assentado. Isso nós precisamos ter essa garantia. Porque eu ainda estou vendo pessoas indo ao Procon tentando limpar o nome. E estou vendo gente com carnezinho especial tentando pagar a conta. Este criatura aqui andou fazendo isso recentemente. Eu não estou falando de conta de Procon terrestre aqui, não. Eu estou falando de Procon celestial, que tem uma doutrina nova aí, que até no reino nós vamos pagar pecado. E na minha estupidez, de vez em quando eu começo a olhar essas coisas, e aí ele me chamou a atenção, filho, depois que eu falei suficientemente pelo Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o que tem mais para fazer? Filho, isso distrai a atenção. Lá em Teresina, está sendo gravado e está sendo publicado, eu vou dizer. Lá em Teresina chegou um camarada depois da pregação e disse assim, eu tenho uma revelação do Eterno para você. Pois não, eu estou pronto para ouvir as revelações do Eterno. O meu povo está blasfemando do meu nome. O nome não é Jesus, é Yeshua.
Daí. Meu amigo, Jesus é um nome de cavalo. Meu amigo, não vamos confundir anão no mato com anonimato. Por favor. Não vem com essas coisas de palavras, contendas de palavras. Zangou. O senhor me recebe na sua casa lá em Londrina? Recebo, com muito prazer. Só que não é para discutir essas coisas. Questão de nomenclatura não me serve. Se é Yeshua em Israel, por que não pode ser Jesus na língua portuguesa? E aí começam esses negócios para distrair a atenção da suficiência da pessoa de Cristo. Começa, e aí a gente zangou. Não foi mais. Biquinho comprido. Ora, meu amigo. Não vem com essa para cá, não, porque nós temos Cristo. Não, mas Cristo não é nome em hebraico. É Messiah. Mas em grego é Cristo. Christos. Pronto, e daí? Porque, Senhor, me dá graça para eu também ter mais paciência. O escritor desta carta diz que o fundamental de tudo o que ele vem descrevendo até aqui é que temos um sumo sacerdote assentado. Isso significa que a obra deste sumo sacerdote está concluída e que não há nada mais a ser feito. O vocábulo tetelestai da língua grega, isto é, o brado final e conclusivo do Calvário, está consumado, fecha para sempre a possibilidade de qualquer apelação. Quando ele gritou lá no Calvário, tetelestai. O que foi que disse? Acabou. Quando o juiz de futebol faz assim, e aponta para o centro do gramado, pode ir para cima do juiz. Não tem problema, acabou a partida, não tem mais. Se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi isso. Naquele lá tem tudo possibilidade de erro. Aqui não tem possibilidade de erro. Porque Cristo já fez tudo. Acabou. Não tem conta para ser paga no Procon, não, meu amigo. Tem não. Jesus Cristo, na sua pessoa e em sua obra, expressa tudo o que necessitamos para a nossa plena salvação, santificação e glorificação, tanto agora como na eternidade. Como bem disse T.S. Eliot, Cristo é o ponto fixo de um universo instável. A maré vai e vem, mas a rocha permanece estável. Por isso, o que precisamos não é de mais informações ou inovações, mas da maior revelação e intimidade com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber. Você precisa de Cristo e mais Cristo. Mais Cristo. A gente dirigindo aí pelo interior do Brasil, às vezes fica sozinho, a esposa estava dando um cochilo, e quando ela está acordada, a gente tem muito assunto para conversar. Principalmente ela, tem mais assuntos do que eu, mas ela fala bem e vai me distraindo, vai conversando, vai contando, vai vendo. Mas às vezes ela dava um cochilo e eu estava ali sozinho no volante, estradona reta, caminhada. Jesus, eu só quero a Ti. O que mais?
eu estou contigo, filho. Você vai me conhecer mais. Você vai conhecer mais da minha graça. Eu tenho mais de ti, para ti. Mas foi tão gostoso. É isso que eu quero. A crise da igreja atual não é tanto falta de saber teológico como o colapso do relacionamento particular e íntimo com a pessoa viva de Jesus Cristo. Hoje se lê muito sobre ele, mas fica-se pouco tempo com ele. Lutero dizia que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Às vezes a gente tem muito conhecimento. Qual foi o livro que você já leu essa semana? Foi um irmão que chegou para mim. Qual é o livro novo que você está lendo? Eu digo, a Bíblia. Não, forante a Bíblia. Qual é? Não, meu... aforante a Bíblia. Eu tenho lido algumas outras coisas, mas não é isso que é importante. A gente tem que ler, mas por favor, precisamos de mais tempo com o Senhor. Mais tempo com Ele. Uma das coisas que o movimento da nova ordem, secularum, inventou, foi o entretenimento. O que é esse movimento? Movimento que leva as pessoas muito para teatro, esportes. Essa questão dos esportes, isso é da nova ordem. A nova ordem não é coisa da agora, não. É babilônica, é lá atrás. É lá do bico da águia, de unus pluribus. Depois vocês procurem saber isso, mas não é agora, não. Essa questão é antiga. É antiga. Só que hoje está se tornando mais assim, e manter as pessoas entretidas. Novela, filme, livro. E os cristãos entram nesse mundo de coisas e quer ter tempo para ficar com Cristo. Por isso ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras coisas. A irmã disse para um pastor, amigo nosso, pastor, o que eu faço? Eu assisto a das 3, das 2, eu assisto a das 6, eu assisto a das 7, eu assisto a das 8, eu assisto todas as novelas da Globo, eu assisto as da SBT, eu assisto. O que eu faço para parar de assistir novela? Disse, não faça nada. Não, você não vai fazer nada. Você vai chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu assisto a das 2, eu assisto a das 6, eu assisto a das 7, eu assisto a das 8, tenho prazer naquilo, me domina aquela coisa, eu gosto de novela. E eu não tenho tempo para ficar com o Senhor. Eu estou sendo distraída, mas eu não consigo. E se o Senhor achar que isso está bom, eu vou continuar vendo a das 2, a das 6. Agora, se o Senhor, na sua graça, puder fazer alguma coisa, o Senhor sabe o que fazer, mas eu quero dizer ao Senhor, se o Senhor puder não tirar, não tira. E ele então pregou naquela cidade, nesse lugar, aí no interior de São Paulo, foi ali perto de Tatuí, onde ele estava pregando, aí foi pregar para outros lugares, quando ele chegou em Campinas, a irmã chegou lá. Pastor, aquele conselho que o senhor me deu funcionou. Eu contei para ele, 15 dias depois, a das 2 tinha ido embora, das 6 foi embora, das 8 foi embora, das 10 foi embora. E hoje eu estou tendo tempo para ir ao Senhor. O Senhor que salva é o Senhor que liberta. Ele é o mesmo. Não é por regras, nem por mandamentos, não é por Ele, é conhecendo e contando as coisas para Ele. Então, querido, a comunhão com Cristo é o princípio do céu na terra. E a resposta para os anseios de nossa alma. Vamos ler aqui os 2 salmos, um pedaço do Salmo 63, verso 1, e o Salmo
73, 25 e 26. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Cristo, Tu és o meu tudo. Tu és o nosso tudo. E nós estamos neste caminhar. Queridos, nós vamos aqui agora, nesse momento de partilhar da ceia, do comunhão do Senhor. É um momento de